Olá, sou a Sabrina Neto, gerente da Textual Comunicação, e esse é mais um episódio do Conecte-se 15. O nosso episódio de hoje vai falar sobre o uso de máscara, dicas técnicas, como melhorar a nossa comunicação verbal e não verbal usando a máscara, que é uma realidade hoje na nossa vida. A gente vai conversar com a fonoaudióloga Márcia Kareliski, que vai trazer essas dicas e falar um pouquinho pra gente de como que a gente pode melhorar a nossa comunicação cada vez mais. Tudo bem, Márcia? Oi, Sabrina, tudo bem? Muito obrigada pelo convite e vamos desvendar como é que a gente pode ser mais expressivo mesmo com o uso da máscara. Estou bem, sim. Espero que vocês todos estejam bem também. Márcia, então, a nossa comunicação hoje, vamos lá, como eu disse, é uma comunicação mascarada, né? Como a gente está, inclusive, reproduzindo aqui. Estamos remotamente, mas em alguns momentos a gente tem que estar presente usando a máscara como proteção. Explica para a gente, por favor, o que é comunicação verbal e não verbal e onde é que a máscara entra efetivamente nisso. A comunicação face a face, quando a gente está vendo o nosso interlocutor, ela ocorre dentro de um processo e esse processo vai entrar corpo, vai entrar a voz, vai entrar a dicção, que é a articulação dos sons da fala, e vai entrar a linguagem, que é o conteúdo da nossa mensagem. Então, para sermos expressivos, com máscara ou sem máscaras, a gente precisa de todas essas áreas da comunicação que falam por si só, em graus de importância. Então, quando eu estou falando, como eu disse para vocês, face a face, significa que estão vendo o meu corpo, estão ouvindo minha voz, estão vendo a minha articulação e tem, lógico, o conteúdo da mensagem. Tudo isso precisa ser casado, tudo isso precisa ser muito congruente para que a mensagem falada, a mensagem que eu estou passando, seja exatamente igual com o que o meu corpo, minha voz e minha articulação estão expressando. E agora, em época de pandemia, o que acontece? Nós temos uma barreira. Isso significa que quando eu estou conversando com alguém, uma grande parte do meu rosto não está sendo vista, está sendo tapada. Então, eu vou precisar continuar sendo expressivo da mesma forma e aprender as dicas a maximizar outros recursos que a gente pode ter para que a gente seja tão expressivo quanto sem máscara, natural como a gente sempre é. Um bom comunicador, a gente espera que ele gere naturalidade, gere credibilidade e muita autenticidade. Agora, a máscara dá essa sensação aí de sufocamento, né? Muita gente também reclama disso. O que a gente cansa de ver é a pessoa vai falar com a outra e tira a máscara. Tem algumas dicas, vou aproveitar e vou tirar a minha, então. Tem algumas dicas que você possa Olha, dar, técnicas, o olha, que pode reduzir esse desconforto? olha a diferença que dá. Agora nós estamos sem máscara e eu consigo ver seus lábios, consigo ver como é que você articula as palavras, sua voz fica mais projetada, mais fácil de ser ouvida. Então, pensando nas dicas de expressividade, primeiro, é muito importante que eu, no momento que eu estou com a máscara, eu articule melhor os sons para falar. Essa sobrearticulação precisa ser feita, porque o nosso interlocutor, ele não tem as pistas visuais dos nossos movimentos. E muitas pessoas precisam dessas pistas. Se for um deficiente auditivo, se for uma pessoa que tem dificuldade por conta de um ruído, não conseguir ouvir totalmente aquilo que está sendo dito. Então, essa sobrearticulação ela é importantíssima no uso da máscara. No momento que eu sobrearticulo, o som significa que vai me ajudar na velocidade,
Porque se eu tenho sons mais abertos, eu não consigo falar tão rápido e isso facilita muito com o uso de máscara. Se eu falo de uma forma mais tranquila, com mais pausas, e aí a questão do sufocamento, se a gente quer falar de uma maneira muito acelerada, com o tecido na frente, significa que eu fico mais ofegante. Então, eu preciso coordenar a quantidade de palavras com a força que eu estou fazendo com o uso de voz, que eu já vou explicar, e se eu coloco pausas com frases mais curtas, entre as frases mais curtas, eu canso menos, eu sou mais expressivo e eu me faço mais bem entendido. E vamos pensar o que acontece em relação à voz. Se eu estou com uma barreira na minha frente, significa que eu tenho uma diminuição do volume da minha voz em 3 a 4 decibéis. Se eu tenho essa redução e quero permanecer falando tão projetado como se eu tivesse sem a máscara, com certeza, ao longo do meu período, se eu tiver um longo período de fala, eu vou ter uma fadiga muscular, eu vou ter uma fadiga vocal. E isso a gente precisa combater de qualquer forma. Então, uma das formas da gente diminuir esse cansaço vocal, essa fadiga muscular, porque estamos falando num volume, numa intensidade mais forte, é exatamente essa, sobrearticulando, que vai nos ajudar muito na projeção dos sons, falando mais devagar, colocando mais pausas. E isso, na efetividade da comunicação, é muito interessante, porque se eu faço frases mais curtas, eu garanto mais uma objetividade, uma maior especificidade naquilo que eu estou falando em conteúdo. Por isso que é importante a gente entender a comunicação verbal são as palavras, são o repertório, aquilo que eu tenho que dizer. Então, eu também posso trabalhar em relação a isso, trabalhando a questão da assertividade, da objetividade. E a comunicação não verbal, que são todas as expressões faciais, que é o meu uso de voz e a minha articulação, também eu tenho que trabalhar em relação a isso para que a mensagem seja mais bem interpretada, emitida de uma forma mais confortável, mas que eu consiga atingir meus objetivos. Existem algumas técnicas aí, vocais, exercícios, hidratação, enfim, o que fazer, né, também para melhorar. Você falou muito de ter a consciência verbal e do uso, de como você vai conduzir isso, né, com a máscara. Mas existem técnicas também? Se eu pensar na questão vocal, é muito importante que a gente esteja muito bem hidratado. Então, vamos pensar nos profissionais da voz que estão retomando as suas tarefas, a sua área laboral. É importante que ele tenha uma hidratação muito boa. O que eu digo quando é uma hidratação muito boa? Que ele beba em média 2 litros ao longo do dia, mas que essa hidratação seja feita também antes do uso profissional da voz, porque nem sempre, dependendo de onde estamos, a gente tem a condição de tirar a máscara, beber água, pôr a máscara, tirar. Então, se a gente consegue garantir uma hidratação prévia, isso também já nos ajuda. Lembrando que a máscara, ela tem que ser tirada pelo elástico, eu tenho que fazer toda a higienização das mãos. Então, se eu precisar tomar água durante o uso profissional da voz, que é tão importante, lembrar sempre de ter mais máscaras, tirar sempre pelo elástico, higienizar minha mão, devolver o copo e ter isso de rotina. É muito importante. E por que a gente pede para trocar a máscara? Porque se eu estou falando, eu tenho essas gotículas que vão saindo e essas gotículas vão ficando na máscara. É importante que eu não tenha máscara úmida. Por isso, a troca a cada 2 horas, se eu percebo que a máscara está mais úmida. Isso é de extrema importância em relação à questão da saúde e da transmissão do vírus. Em relação a técnicas vocais, uma pessoa que trabalha com a voz profissionalmente, é importante que ela aqueça sua voz. Se ela já tem esse aquecimento, que ela já conhece esse aquecimento, ela pode fazer esse aquecimento de preferência em casa. A gente não faz aquecimento de voz
na rua perante os outros, mesmo de máscara, para que a gente se proteja, proteja os outros. É importante que a gente faça esse aquecimento vocal num ambiente fechado, porque os exercícios de voz também soltam gotículas. A pessoa que não está habituada a fazer aquecimento de voz, procure um fonoaudiólogo especialista na área de voz. A gente pede, por favor, principalmente nessa época de pandemia, que a pessoa evite fazer exercícios de voz que estão na internet. Cada exercício, ele serve para uma determinada questão, para uma determinada pessoa. É importante que isso seja feito da melhor forma possível por profissionais orientados. Agora, em relação à expressividade, vou colocar de novo minha máscara. Se vocês estavam me observando, eu tinha todo o apoio da minha articulação e minha voz não estava tão abafada. Mas, se eu falar de voz, a voz ela carrega todas as emoções. Então, eu não preciso estar tão preocupado que eu não estou transmitindo aquilo que eu tenho de emoção. Porque eu posso fazer muitos movimentos de olhos e de sobrancelha que vão fazer com que eu me torne expressiva também, porque agora eu perdi essa área debaixo do rosto. Mas eu tenho que lembrar que na minha voz eu posso dar mais ênfase naquilo que eu falo, eu posso colocar uma modulação melhor naquilo que eu estou dizendo, eu posso fazer mais pausas para que o entendimento seja melhor. Então, há a possibilidade de sermos muito expressivos, mesmo de máscara, mas para isso, a gente tem que se conscientizar e se preparar para falar de uma maneira expressiva, sem ser fake, sem ser exagerado. Então, por exemplo, se eu estou feliz, se eu estou alegre, posso levantar minhas sobrancelhas. Se eu quero sorrir, é importante que a gente sorria com a máscara. Essas ruguinhas que fazem nos olhos nunca foram tão bem-vindas, né? A gente ter ruguinhas hoje em dia, porque mostra uma alegria, mostra uma emoção. Se eu estou preocupado e quero mostrar que eu tenho uma dúvida, que eu estou desconfortável, eu posso mostrar com as minhas sobrancelhas, com um aperto de sobrancelhas, com um espanto. Tudo isso pode ser feito, mas tudo precisa ser casado com o conteúdo da mensagem, tudo precisa ser uniforme nessa condução da minha mensagem. Acho que você me perguntou sobre a questão do abafamento. É importante, vocês viram que eu tive que arrumar minha máscara enquanto eu falava. É importante que eu tenha máscaras que eu me sinta bem, porque as máscaras que ficam muito justas, muito apertadas no rosto, ou que machuquem a orelha, elas dificultam mais a projeção da voz. Então, a gente precisa escolher máscaras que sejam de extrema proteção, mas que facilitem a minha articulação e a minha projeção de voz. A gente tem várias máscaras utilizadas no mercado. A gente tem essa das pregas, a gente tem a bico de pato, eu não gostei. A gente tem a 3D, que ela tem uma faixa aqui que faz a parte de cima, faz a parte de baixo, depois é costurada uma outra faixa e ela fica aqui, ó, mais folgada, facilita para o uso profissional da voz. A gente tem visto muitos profissionais da voz usando, principalmente em TV, que tem a imagem, usando essa 3D, porque também facilita. É importante que a gente escolha o tipo de máscara que facilita a nossa comunicação. E aí o jeito é experimentar, exercitar e não esquecer sempre de respirar, né? Com a Respiração, máscara. coordenação, sim. Coordenação entre voz, fala, articulação é fundamental. Márcia, muitíssimo obrigada pela sua Eu que lhe presença aqui, agradeço. as dicas e toda essa troca. Eu que te agradeço.